A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de Deuteronômio, capítulo 34, a partir do versículo 1, que diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Amém. Graças a Deus. O Senhor havia colocado em meu coração para estar trazendo toda a trajetória de Moisés e toda a trajetória, aleluia, do povo aqui em resumos em cada, aleluia, versículo, não é? Em cada, aleluia, livros, ali o Senhor me direcionava a, aleluia, trazer um pouquinho desta trajetória deste grande líder, né, Moisés, aleluia, que desde do ventre da sua mãe foi um homem ali protegido, uma pessoa protegida por Deus. Deus preparou tudo, e aqui a gente aprende uma grande lição, aleluia, com este homem. Nós aprendemos a ser obedientes, a não murmurar, a ser pessoas, aleluia, fiéis a Deus, assim como ele era. Quando sua única falha, aleluia, foi ao invés dele falar ali, Deus mandou ele falar a rocha, e ali ele fere 2 vezes. E aqui, meus irmãos, o Senhor nos ensina que diante, aleluia, das situações que podem fazer com que a gente, aleluia, escorregue, peque, não é, caia, aleluia, ali por conta dos outros, a gente peça ao Senhor, aleluia, o equilíbrio, não é? Ali faltou um pouco de equilíbrio, não é? Não sei. O que eu entendo é isso, não é? Que diante de tanta murmuração daquele povo, diante de tanta situação, aleluia, que aquele povo fazia, o grande, aleluia, líder, ali, diante de tantas coisas, aquele homem faz, aleluia, comete esse pecado diante do Senhor, desobedecendo ao Senhor. Então aqui fica, aleluia, o ensinamento, que a gente peça ao Senhor equilíbrio, quando a gente pede ao Senhor, quando a gente reconhece que a gente pode errar e falhar a qualquer momento, e ali a gente convida ao Senhor a fazer parte da nossa vida, segurando o aleluia firme na nossa mão, aleluia, a gente entende que o Senhor não vai deixar que a gente caia em pecado, que a gente caia, aleluia, no desequilíbrio, assim causando coisas terríveis, como foi com este grande líder, não é? Aleluia. Ele tinha a idade de 120 anos, mas ele era um homem muito sadio. E antigamente as pessoas viviam muito mais do que hoje, não é? Então, por causa disso, aleluia, aqui foi falado que por causa daquele pecado, não é? Porque desobediência é pecado, por causa daquele negócio, daquela situação, ele não entrou na terra prometida. Então fica aí o aprendizado, que a gente mergulhe na palavra de Deus e observe e veja o quanto Deus ele é bom e o quanto ele pode, aleluia, nos ajudar. Só ele é Deus, aleluia, só ele pode nos ajudar. Que você tenha aprendido juntamente comigo, aleluia, a mergulhar na palavra de Deus durante esses, aleluia, vídeos todos que a gente tem feito com muita alegria. E aqui em nome do Senhor Jesus iremos continuar agora, aleluia, na próxima trajetória que o Senhor vai nos trazer, não é? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus, minhas irmãs, meus irmãos,
venha estar sustentando, aleluia, a nossa vida, para que a gente não venha, aleluia, ser melhor do que ninguém, mas que a gente venha corrigindo os nossos erros, assim como eles, aleluia, aconteceu com eles. A gente vai mergulhar na palavra de Deus e ali a gente vai pedir forças ao Senhor para que a gente não venha cair. Não é querer ser melhor do que ninguém, não é querer ser mais do que ninguém, não é isso, mas vendo onde foi os passos errados, ali a gente vai cuidar em nome de Jesus, confiando no Senhor, aleluia, que nós não iremos cair, pois o Senhor é Deus e é maravilhoso em nossas vidas, amém? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus nos dê vitória, nos dê força nessa caminhada, que a gente siga esse exemplo deste grande homem chamado Moisés, assim como a família deste homem foi, aleluia, protegida por Deus, assim é a minha e a sua, porque estamos na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, sendo fiel ao Senhor. Aleluia, que o Espírito Santo do Senhor Jesus nos ensine muito mais. Amém.